seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pediu ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Caríssimos irmãos e irmãs, 3 motivos que você deve rezar pelas vocações. Rezar pelos padres é uma obrigação sua, é uma ordem de Jesus, não é um opcional. Por vezes você reza pelas suas necessidades, pedindo pela sua família, pedindo pelos seus enfermos, mas esquece de rezar para que Deus envie padres santos. É uma obrigação do Evangelho. Olha só o que Jesus fala: compadeceu-se porque estavam sem ovelhas, sem pastor. Por que é necessário que a gente reze pelos padres? Por 3 coisas. Primeiro, porque Jesus cumpre uma promessa dele na figura do padre. Quando Jesus na última ceia fala assim: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A primeira coisa que tem que rezar então para os sacerdotes, para que tenha sacerdotes santos, é que o padre é a presença de Jesus no nosso meio. No meio dos nossos defeitos, eu carrego Jesus na minha alma. No meio da multidão dos meus pecados, ele se manifesta na minha vida como persona Cristo. E isso a gente vê pela extensão da obra que opera em mim, não por mérito, mas por escolha. Você viu? Ele foi lá e chamou aquele que ele quis, foi nomeando as pessoas. Quando há o rito de ordenação, o reitor vai até o bispo e apresenta o candidato pelo nome, porque o Senhor o chama pelo nome. Quando é chamado aquela pessoa pelo nome, a pessoa se levanta e diz presente. E aí é dito assim, o bispo pergunta assim: acaso podeis dizer se esse candidato é digno desse ministério? E aí o reitor responde: tendo consultado o povo de Deus, os padres e a vontade de Deus, eu digo que ele é digno. A partir daquele momento, ele se torna então um escolhido, e aí vai ter todo o rito da ordenação. Um escolhido para trazer Jesus na sua alma, um escolhido para ser pessoa de Cristo.
Veja, quando o padre exerce o seu ofício, ele exerce em primeira pessoa, não em terceira pessoa. O que significa isso? Significa que quando você vai rezar, você leigo, você fala assim: ó Senhor Jesus, olhai para essa pessoa, olhai para essa casa. Quando o padre vai rezar, ele exerce aquilo na primeira pessoa. Eu te absolvo, eu abençoo essa água, tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é em terceira pessoa, não é isto é o corpo de Jesus, isso não. Ele está falando ali na primeira pessoa. Por quê? Porque ele traz na alma dele a pessoa de Jesus. E é por isso então que a primeira coisa que você deve rezar para que o padre é porque a figura do padre é Jesus, nosso meio. Olha o que falou a primeira leitura. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Como é que você escuta a voz de Jesus? Pela boca dos padres. E é por isso que você deve pedir para que o Senhor envie trabalhadores para a messe, para que essa presença de Jesus seja constante no meio do povo. De novo, tudo aquilo que o padre vai exercendo, ele exerce na persona de Cristo, na pessoa de Cristo. Quando as pessoas vêm, beijam a mão do padre, pedem bênção para mim, não é para mim que está pedindo, mas é aquilo que eu carrego. E é por isso que você deve ter respeito à pessoa, à figura do padre. De novo, não porque é o Enéas, mas por causa que aquilo que eu carrego. Uma agressão a um padre e a um bispo, a pena é excomunhão. Por quê? Porque de fato é bater no próprio Jesus. Padre, mas a gente tem os padres aí. Pois é, por isso que a gente precisa de fato rezar para que Deus envie padres e padres santos, porque a escolha de Jesus sempre é certa. Agora a fidelidade do padre é outra coisa. Já está vendo aqui nas próprias pessoas que Jesus escolheu. Jesus não errou na escolha, mas teve um que se perdeu, porque não foi fiel à escolha. E é por isso que não basta simplesmente você rezar para que haja vocações, mas que nós que já somos padres, a gente permaneça fiel à vocação que o Senhor lhe deu, porque as tentações são inúmeras na vida do padre, entre elas a própria fraqueza do rebanho. Por isso, rezar sempre pelos padres. Por quê? Primeira coisa, porque o padre é persona Christi, é a presença de Jesus no nosso meio. Segunda coisa que eu devo rezar para que tenha padre. Se não tiver padre, não tem salvação, gente. Se não tiver padre, você não se salva. Se não tivesse padre, você poderia até receber o batismo, mas isso significaria que logo depois do batismo você não poderia pecar mais nenhuma vez. É preciso que haja padre para que tenha vida sacramental. E a nossa fé católica, ela é sacramental. Ela não é uma fé aérea, aceitei Jesus. Ele não é uma fé que tem que decorar versículo bíblico. A nossa fé católica, ela é sacramental. Assim Jesus institui a sua igreja, que a salvação, a santidade vem pela via dos sacramentos. Uma pessoa sabe a Bíblia de cor, é garantia que ela vai se salvar? Nenhum. Uma pessoa, ela vai com sua vida inteira, no momento da morte dela, ela pede um padre, o padre vai lá e confessa aquela pessoa morre. A pessoa está salva. Por quê? Porque é padre, porque tem sacramento. Se não tivesse padre, como é que você iria receber o corpo de Jesus? Como é que você seria curado? Você viu aqui o que Jesus falou:
Ele deu poder para os padres de expulsar os demônios, de ressuscitar pessoas, fisicamente e espiritualmente. E Ele deu o poder de curar as pessoas. Quantas e quantas vezes que a gente vai dar unção dos enfermos para as pessoas, e as pessoas se restabelecem? Quantas e quantas vezes que o padre vai lá na UTI, batizar uma criança que está mais para lá do que para cá, e depois do batismo ela se restabelece? É lógico que não sou eu, ou não é o padre que vai lá. Mas veja, se não tiver esse canal, se não tiver esse instrumento, como é que há salvação? Você lembra no tempo da pandemia que não tinha missa? E olha quanto que a sua fé, ela necessita dos sacramentos. Porque se você tinha um pingo de juízo e sabia o que de fato era a missa, a igreja fechada doía no seu coração. E por muitas vezes, talvez você pensou assim: eu pequei de modo grave, mas a igreja está fechada. E se eu pegar o Covid e morrer assim? Não? E se eu morrer sem comungar? Você ficou aí 2 anos sem ter a Páscoa, lembra? Já pensou uma vida sem ter a Páscoa, sem ter a Eucaristia, sem ter os sacramentos, sem ter quem te batize, sem ter quem confesse você, sem ter quem você que escute você? Pensa só. Qual é a obrigação que eu tenho de escutar a vida dos outros? Qual é a obrigação, eu, Enéas, qual é a obrigação que eu tenho de escutar o problema dos outros? Problema de casamento, problema de filho, problema disso, qual é a obrigação que eu tenho disso, senão o meu sacerdócio? Pensa. Você vai correr para quem? Quantas e quantas vezes que a pessoa vem no atendimento e ela sai ressuscitada? Às vezes o padre nem falou nada, mas só escutou. Por quê? Porque há uma presença ali de Cristo na pessoa do padre. E é por isso que rezar pelos padres é fazer com que a salvação se estabeleça no nosso meio. A salvação chegue no nosso meio. Dá uma olhada no mundo e vê quantas coisas que os padres operam por aí. É asilo, é orfanato, é casa de drogado, casa de mendigo, é paróquias, quantas e quantas coisas que os padres operam por causa do Evangelho. De novo, no meio da dificuldade de cada um, no meio do defeito do pecado de cada um. Agora tira os padres. Quem que vai fazer tudo isso? Quem que vai dar uma palavra para você? Quem que vai dar uma palavra para o seu filho? Quem que vai confessar você? A primeira coisa, lembra? É que a gente deve rezar para os padres, porque a primeira coisa é que é Jesus no nosso meio. E a segunda coisa, se não tiver padre, não tem salvação. A salvação não chega. A terceira coisa, que a gente já está vendo o efeito. À medida que diminui os padres, aumenta o paganismo, aumenta o satanismo. É bíblico isso. Você vai lembrar que havia 400 sacerdotes de Baal para um só de Deus, que era Elias. 400 para um. A falta de padres faz com que o satanismo, o paganismo aumente. E a gente está vendo isso na nossa cara. Veja, o padroeiro dos padres fala assim, que é São João Maria Vianney. Ele fala assim: aonde não tem padre, o povo começa a adorar bicho. Aonde não tem padre, o povo começa a adorar coisa. Por quê? Porque no nosso coração está o desejo de Deus. Se eu não adorar o Deus verdadeiro, eu vou colocar alguma coisa no lugar. Você está vendo esse crescimento nos dias de hoje de satanismo, paganismo, bruxaria, feminismo, de tanta coisa que reverte a instituição igreja e sacerdócio.
Não é à toa. Existe uma batalha espiritual rolando. A pergunta é assim: será que Deus parou de chamar? Será que Deus parou de chamar os jovens para serem padres? Eu lembro quando eu era criança, olha, eu não estou falando do século XIX, não estou falando do século XVII. Eu lembro quando eu era criança, assim, ia no centro de Itu, você via os padres andando para a rua. Ali no Bom Jesus, ali, ó, tinha 4, 5 padres ali. Tudo ali de batina, tudo ali andava para cima e para baixo, para cima e para baixo. Simplesmente, além de ter pouco, os poucos que tem ainda são anônimos no meio da multidão. Enfim, isso cada um vai responder com Deus. Mas veja, será que Deus parou de chamar? Ou será que é a gente que não está rezando? Porque de fato é necessário ter coragem para entregar a vida para ser padre nos dias de hoje, porque o mundo oferece muita coisa. Mas se a gente não reza, se a gente não cutuca o coração de Deus, não cutuca o coração do jovem, vai diminuindo o número de padres e vai aumentando aquilo que é do anticristo. De novo, se lá no Antigo Testamento a proporção era 400 para 1, imagine agora. O mundo está assim, do jeito que está, porque falta padre. E porque aqueles ainda que se tornaram padre não estão fazendo o que devem fazer. Se tornaram anônimos na multidão. E às vezes o ser padre para alguns se tornou um peso. Mas sempre falo, é muito fácil eu transformar o meu ministério com um verniz de evangelização. Eu vou atrás do meu projeto de vida e invernizo ele como se fosse evangelização. Então, eu vou ser o padre cantor, o padre surfista, o padre empinador de pipa, o padre isso, o padre doceiro, o padre isso, o padre aquilo outro. Não, mas eu estou evangelizando, eu estou fazendo a cocada de Jesus. O povo não precisa de cocada, o povo precisa de sacramento, o povo precisa da palavra, o povo precisa de ensinamento. Muito fácil daí eu pegar e vou gravar CD, vou escrever livro, vou ser psicólogo, vou ser isso, aquilo outro. E quem que vai atender o povo? Você precisa rezar para ter padres e padres conforme o coração de Jesus. Olha aqui que fala: vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. No meio dos nossos defeitos, hoje, 2023, eu e o Padre Hélito, nós somos a manifestação do compadecimento do coração de Jesus por vocês. Jesus se compadeceu de vocês e mandou nós dois. Amanhã ou depois vem outro. Porque olha só o quanto de lugar de paróquia no Brasil que não tem padre. Se a gente for ver, nós dois damos conta. 50 mil pessoas na Cidade Nova. Ah, mas nem todo mundo é católico. Eu sou padre para todos. O meu sacerdócio é para todos. Eu não posso, quando chega no atendimento, falar assim: viu, cadê sua carteirinha de dízimo? Jesus atendeu a todos. E o padre falava hoje na missa de manhã: o coração de Maria espera uma unidade da igreja, espera que esses que estão dispersos voltem. E qual é o jeito de uma pessoa voltar para a igreja? Ela tem que passar pelo padre, tem que confessar, ela tem que rezar o creio na frente do padre. O padre é esse elo então da volta. Então, independente se é católico ou não, todos acabam sendo nossos filhos. E todos, vejam, há uma obrigação nossa de rezar por esse povo. As mazelas, você tem a certeza, gente, de uma coisa. De novo, no meio da nossa fraqueza, a coisa não piora, por exemplo, na nossa paróquia, ou qualquer paróquia que tenha padre. A coisa não piora por causa da oração dos padres e de cada missa celebrada. No dia do juízo a gente vai ver quem era de fato os super-heróis. Cada missa celebrada
protege e abençoa todo o território da paróquia, independente se ele é ou não da igreja. No céu a gente vai ver isso. E veja aqui, de novo, uma batalha espiritual. E é lógico que o demônio quer derrubar padres, quer derrubar vocações, e é por isso que você precisa rezar, que a gente tenha padres e padres santos. O compadecimento do coração de Jesus se manifesta em cada padre que ele chama e que ele envia. Prêmios, Pai Todo-Poderoso.